Fala, meu querido, tudo bom com você? Meu nome é Peniel Leite, sou professor de Física do Preparatório ao Cubo e estamos resolvendo a prova 2023.2 da UNIG. Vem comigo na segunda questão de Física da prova, questão 26. Diz assim: sendo a carga elétrica elementar igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, famosa carga do elétron, ou também carga do próton, qual é o número de elétrons que passarão em 1 segundo pela seção transversal ou área, tá bom? Ou área transversal do condutor de um aparelho elétrico ligado corretamente, sabendo que na sua inscrição temos ali a leitura 600 watts para 120 volts. Vamos lá, meu querido, vamos reunir as informações que nós temos aqui e analisar essa questão, uma questão aí que parece ser uma misturinha ali de eletrostática com eletrodinâmica, né? Primeiro a gente precisa de alguns requisitos. Eu preciso que você lembre aí daquela quinta-feira fria, onde você teve uma aula de eletrostática e o seu professor de física lhe falou o seguinte: meu querido, Dona Maria, seu João, olha só, nós podemos calcular a carga de uma partícula, a carga de algum objeto, através do quê? Através da multiplicação do número de elétrons, tá bom? O número de cargas elementares, vezes a carga individual. Faz sentido isso para você? Se eu tenho cada elétron com uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 e eu tenho 10 elétrons, para saber a carga total daquela partícula, basta eu multiplicar a carga de cada um pelo número, pela quantidade de elétrons, tá bom? Então, esse é o primeiro requisito que eu preciso de vocês. O que mais, professor, que eu preciso lembrar para essa questão? Você precisa lembrar também do conceito, né, que reúne carga e corrente elétrica, ou carga e tempo também. Perceba que ele fala aqui, ó, quantas cargas vão passar numa determinada secção transversal. Meu querido, você lembra do conceito de corrente elétrica? A corrente elétrica, pessoal, ela pode ser vista aí também como o quê? Como um fluxo, né? Um fluxo, só que nesse caso de carga. Então, quando eu falo de corrente elétrica, professor, eu estou falando de vários elétrons de uma determinada carga que está passando, né, através aqui de um fio condutor num determinado tempo. Só que essa corrente ela pode ser dada através da relação, olha só, carga que passa em determinado tempo. Se eu tenho mais carga, eu terei uma maior corrente elétrica. Se isso acontece no menor tempo, eu também terei uma maior corrente elétrica. Então, você observa aí que a carga é diretamente proporcional, o tempo é inversamente proporcional a essa corrente. Sabe com o que eu gosto de comparar? Eu sempre gosto de comparar esse conceito com o conceito de fluxo. O que é o fluxo ou vazão de água? Professor, a vazão de água pode ser dada por um determinado volume de água que passa em um determinado tempo. Faz sentido isso para você? Quanto mais água passa em menor tempo, significa que eu tenho ali uma maior vazão ou um maior fluxo, tá bom? Então, se você tiver dificuldade de entender o conceito de corrente elétrica, sempre lembre do conceito de vazão ou de fluxo de água, que isso vai te ajudar. Beleza, professor? Então, vamos anotar aqui, corrente é igual a quantidade de carga que passa em um determinado tempo. Beleza, tranquilo demais. E, professor, o que mais que eu preciso lembrar também para essa questãozinha? O que mais que eu tenho de pré-requisitos aqui para iniciar essa questão? Ele também dá ali, meu querido, o conceito, olha só, de potência e voltagem, né? Ou tensão para os mais íntimos aí. Professor, esse aparelho que está ligado a uma determinada potência e uma determinada tensão, ele vai ali ser sujeito também a uma corrente elétrica. E como que eu posso relacionar potência e tensão com corrente elétrica? Meu querido, nós temos várias formulazinhas para relacionar potência, tensão e corrente, mas a mais famosa de todas, né? Me desculpem aí os professores de física mais formais, né?
pessoal aí da alta patente, mas eu gosto de chamar essa equação aqui de equação do pintinho. Meu querido, como é que o pintinho faz? Professor, o pintinho faz π. Então escreve π aí, meu querido. Olha só, potência igual a tensão vezes corrente elétrica, tá bom? Se você quiser saber de forma mais aprofundada, aí a gente pode usar o conceito de potência, energia potencial sobre tempo, e essa energia potencial pode ser dada pelo trabalho, né, de uma carga K vezes U dividido pelo tempo, divide isso aqui, vai dar corrente, e você tem, né, você que é mais criterioso, temos aqui então a demonstração dessa equação. Mas para você, meu querido, que quer só fazer a questão, lembra aí da fórmula do pintinho, tá bom? Beleza, prof. Então, fórmula do pintinho são aí basicamente essas 3 equações que nós vamos precisar para responder essa questão. Vamos começar a misturar as coisas agora? Vamos começar a misturar esse negócio? Professor, então ele começa dando a carga elementar. Ele quer calcular esse N, que é o número de elétrons. Ele fala do tempo, olha só. Então vamos anotar aqui quais são as grandezas aí que ele dá, que ele disponibiliza para nós. Vamos lá. Professor, então ele disponibiliza a carga elementar, ele disponibiliza o tempo, ele disponibiliza a tensão, ele disponibiliza a potência, ele disponibiliza o que mais? Só isso, né? Olha só, vamos tentar aqui construir um raciocínio? Tenta construir um raciocínio aí na sua cabecinha. Ó, qual dessas equações eu tenho mais informações e eu tenho menos coisas para calcular? Ó, observe que a última equação só tem uma coisinha para calcular. Professor, é verdade. Eu já tenho ali a tensão, eu já tenho ali a potência, então falta só calcular o Izinho, que é a nossa amiga corrente elétrica. Então vamos começar por ela? Faz sentido para você isso daí? Vamos começar por ela? Então, fórmula do pintinho, ó. Potência igual a I vezes U. A potência é de 600 watts, vezes a corrente é o que nós queremos calcular. O Uzinho é a tensão, 120 volts. Vamos lá? Vamos calcular esse Izinho aqui. Você pode, então, basicamente fazer aqui a continha 120, joga para o outro lado lá dividindo, tá bom? Professor, podemos simplificar dividindo por 10 em cima e embaixo. Teremos aqui, então, 60, beleza? 60 dividido por 12. E aqui ficou fácil, né, gente? 60 dividido por 12 é 5. Então, nós temos aqui uma corrente elétrica de 5. A unidade de medida é o ampere, tá bom? Então, 5 amperes é a nossa corrente. Infelizmente, não foi isso que ele pediu, professor. Ele não pediu a corrente, ele está pedindo a quantidade de elétrons. Mas você, né, consegue aí visualizar já o que a gente está querendo dizer. Agora, perceba que ao ter em mãos aqui a nossa corrente elétrica, a próxima equação que a gente pode trabalhar é a segunda equação, onde nós temos 2 informações e falta apenas uma. Então, vamos lá? Professor, corrente elétrica igual a carga dividido pelo tempo, tá bom? Carga dividido pelo tempo. A corrente elétrica foi de 5 amperes, a cargazinha é o que nós vamos calcular, o tempo ele deu na questão um tempo de 1 segundo. Então, ficou fácil aqui, joga esse cara para lá multiplicando, você vai encontrar, então, uma carga de 5 coulombs, tá bom? Uma carga aqui de 5 coulombs. Perfeito, olha só, agora sim, professor, nós podemos ir para a última e definitiva equação, onde nós vamos calcular, então, de fato, a quantidade de elétrons que estão passando por aquele, né, por aquele fio condutor. Professor, agora nós vamos, então, fazer o seguinte, carga igual a N vezes E, a quantidade de elétrons, né, vezes a carga de cada elétronzinho. Vamos lá? A carga total é uma carga de 5 coulombs, o número de elétrons é o que você quer descobrir, a carga de cada elétron é dada por 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos fazer essa continha aqui, ó. Você vai dividir 5 por 1,6 e ainda tem ali o que, professor? Temos ali o 10 a menos 19. Tá vendo que esse 10 a menos 19 ele está sendo dividido aqui?
Professor, verdade. Essa potênciazinha pode ir lá para cima com o expoente trocado, tá bom? Então, você pode fazer o seguinte, ó, 5 dividido por 1,6 vezes 10 a 19, tá bom? Ai, professor, tem que fazer essa conta, não sei o quê. Como é que eu vou fazer isso daqui? Vamos ver se tem como a gente responder sem precisar fazer essa última continha aqui. Deixa isso daqui guardado e vamos analisar. Então, aqui a gente já aprende a física e aprende também algumas estratégias, né, para você conseguir responder sem precisar estar fazendo muita conta. Olha só. 5 dividido por 1,6 vezes 10 a 19. Infelizmente, todos os expoentes estão vezes 10 a 19. Então, não vai ter como a gente tirar o desempate pelos expoentes, tá bom? A gente vai precisar analisar esses valorzinhos aqui. Pensa comigo. Olha só. 5 dividido por 1,6. Professor, se fosse 5 dividido por 1,5, né, seria ali 1/3. Todo mundo concorda comigo? Ó, 5 dividido por 1,5, a gente teria aqui, basicamente, você poderia dividir por 5 em cima e embaixo, então daria 5 dividido, né, 1 dividido por 0,3, né, 1/3 não, 1 sobre 0,3. Isso daqui, meu querido, daria ali, né, 3,3. Então, se isso dali é 5 dividido por 1,6, vai ser algo próximo disso, 3, alguma coisa, tá bom? E no nosso caso aqui, seria então 3,125. Se você preferir fazer a continha completinha, não tem problema, você vai também achar a sua resposta, tá bom? Mas aqui, então, nós colocamos, né, aproximadamente 3,3 vezes 10 a 19 elétrons aí presentes nesse fio condutor, gerando essa corrente, gerando essa quantidade de carga, gerando essa potência e gerando essa tensão. Beleza, meus queridos? Meu nome é Penhal Leite e fico por aqui. Até a próxima questão.